Você se sente velho para sair do Brasil? Já passou dos seus 30 anos? Tem uma especialização, trabalha numa área que sabe que tem grande demanda de mão de obra fora do Brasil, mas você tem esse tipo de preocupação? Você se sente velho ou despreparado ou desqualificado para sair do Brasil? No vídeo de hoje, eu quero trazer uma reflexão sobre a dúvida do. Bom, ele deixou o nome no final, que eu já coloco para você. Ele fala o seguinte: eu sou programador, 7 anos de experiência, nível de inglês B, e a idade está chegando, esse ano completo 32, e fico pensando se ainda dá para sair do Brasil. Pelo que entendi, não conseguiria um intercâmbio para estudo e trabalhar legalmente em período integral. Tem algum outro tipo de visto que alguém nessa situação se enquadraria? Bem, vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. O nome dele é... Ele colocou aqui: sou o Vitor Martins, sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, Vitor. E pouco depois que ele comentou, né? O Preciso Me Encontrar respondeu o seguinte: para você que tem oportunidade de trabalhar remoto, tem vários países que dão vistos de nômade digital, como Portugal e Espanha. E outros, viu? Dá uma pesquisada. E outra, 32, você ainda é muito novo. Nunca é tarde para nada. Tem muita vida pela frente. Ele até responde: primeiro, muito obrigado pelo seu tempo e sua ajuda. Já pesquisei um pouco sobre a vida de nômade em Portugal, mas pelo que achei, ele é um visto temporário. Se não me engano, 2 anos e a renda mensal a ser comprovada era de quase 4.000 euros. Sem contar que tenho esposa e filhos em idade escolar. E por último, ir para a Irlanda seria uma opção para estar em um país de língua inglesa. Bom, para quem não conhece aqui o nosso trabalho, né? A Enjoy é uma agência de intercâmbio e a gente fala muito sobre a Irlanda. Hoje é um dos países que tem o melhor custo-benefício para você. Muitas pessoas que têm essa intenção de imigrar, o visto de estudos ele acaba sendo um dos caminhos mais práticos e, vamos dizer assim, ideais, né? Porque no Brasil a maioria das pessoas não falam inglês e você começar aprendendo o principal, né? Que é a comunicação para você morar num país de primeiro mundo. A gente acredita ser o melhor caminho, claro, para depois você se capacitar numa área de alta demanda, poder ganhar bons salários e logo um visto de trabalho, uma cidadania, né? E, bom, falando agora então um pouco sobre o tema, eu acho que eu tenho um pouquinho de voz para colocar... Tô no meio aqui, deixa eu ir um pouquinho mais para cá, né? Um pouquinho de voz para colocar algumas opiniões, até mesmo porque eu fiz a minha primeira imigração com 31 anos, né? E na ocasião, hoje eu tenho cidadania portuguesa, mas na época eu não tinha, só passaporte brasileiro mesmo. Na época ainda namorada, né? Agora esposa, nós fomos fazer o intercâmbio de inglês e ficamos na Irlanda aí por quase 7 anos, né? Já tivemos a oportunidade de morar em outro país e hoje, 10 anos, 11 anos se passaram, né? De 2013 para cá, 12 já, né? Mas, enfim, 11 anos trabalhando com isso. Mesmo tendo todo o conhecimento, eu ainda me pego fazendo a mesma pergunta, se ainda tenho tempo, né? Porque hoje, ainda, morando no Brasil, eu quero levar minha vida para morar num país que não é na Europa, ou seja, eu precisaria de visto, né? E eu não tenho uma capacitação adequada para aquele país. Mas eu vou tentar. E o Vitor é da área que mais tem demanda por mão de obra no mundo todo. E aí a gente pode falar todos os países. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Malta, Irlanda. Países que não são de língua inglesa também, mas que você consegue trabalhar na sua área com o inglês, né? Que é Holanda, Dinamarca, Suécia, até mesmo Austrália, Nova Zelândia e por aí vai. Então, de fato, assim, né? Portugal, Espanha são países que tem muitos espanhóis e portugueses migrando para esses outros países porque pagam mais do que o dobro do que as empresas de tecnologia em Portugal. E não, aí a gente não está falando só de tecnologia, entre outras áreas também, né?
E, bom, pessoal, a ideia é que, como o Preciso Me Encontrar colocou, nunca é tarde, né? É claro que a gente tem sempre um receio. Eu também tenho 2 filhos, eu tenho um de 4 anos, um de 6 anos. Então a gente fica receoso em relação à adaptação. Uma hora a gente consegue chegar numa estabilidade, eu não vou dizer assim ideal, mas assim, pelo menos tá melhor do que estava antes, né? E aí a gente começa a se questionar se não seria arriscado perder tudo isso, enfim, porque, pô, querendo ou não, a gente tem uma casa imobiliada, tem um carro que tá pago, enfim, tem as crianças, tem a rotina na escola, tudo, tem os amigos, né? Então, vale a pena. Ó, o fato de valer a pena deixar tudo isso para trás para viver uma experiência fora do Brasil é outro tema, tá? Porque aí a gente poderia ficar aqui horas discutindo, né? Tem 2 vídeos recentes aqui no canal, vou deixar aqui no izinho depois para vocês assistirem, depois eles clicam, tá? Que é se vale a pena sair do Brasil ou realmente se você precisa sair do Brasil, enfim. Então a gente tem várias reflexões sobre isso, né? Mas o fato é que ninguém é obrigado, obviamente, porém a gente sabe que existe uma segurança, principalmente pessoas que trabalham com tecnologia, existe uma segurança financeira, não só financeira, morando fora, mas uma liberdade muito maior do que viver no Brasil. Hoje, para você deixar os seus filhos brincarem nas ruas, existem uma cidade ou outra, talvez no sul do Brasil, cidades pequenas no interior, mas se você está em grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo interior de São Paulo, você não vai mais deixar seus filhos brincarem na rua com 10 anos de idade, entendeu? Você não sabe se ele vai voltar. Não é mais igual nos anos 90, 80, quando eu tive minha infância. Então hoje você precisa estar num condomínio, então você tem que ter carro blindado, dependendo se estiver no Rio de Janeiro, você tem que, enfim, sua casa tem que ter câmera, grade de segurança. E a gente, claro, a gente sonha que o Brasil pudesse ter as casas como se fossem nos anos 90, né? Sem muro, né? Aberta, crianças brincando na rua, sem se preocupar onde eles estão, com quem eles estão, enfim. Isso, infelizmente, não vai voltar mais, fato. Né? Se não, em 500 anos nunca aconteceu, provavelmente, mais 500 provavelmente não vai acontecer. Então, e a gente não vai estar aqui para saber também, né? Então, considerando a segurança financeira, a liberdade de ter a segurança, né, de viver num país seguro, né? A Irlanda hoje é o 3º país mais seguro do mundo. Alguns desses países que eu citei também estão no top 10 aí de países mais seguros, com uma baixíssima taxa de homicídio. Enfim, aí vale questionar realmente alguns pontos. Bom, a gente tem tudo aqui estável, as contas estão sendo pagas, pô, graças a Deus não estou devendo para ninguém. Tem um financiamentozinho ou outro ali, mas tá tudo sob controle. Mas precisaria estar financiando se estivesse morando fora? Pô, eu teria que pagar tantos juros para hipotecar uma casa se eu estivesse morando fora? Infelizmente, a resposta é não. Então, a gente sabe que essa segurança financeira, e não só segurança de viver num país seguro, né? Mas ter uma segurança financeira maior realmente traz muitos questionamentos se vale a pena continuar no Brasil. E a área de programação e tecnologia é uma área que paga excelentemente bem. Excelentemente bem. É uma área que hoje está em altíssima demanda. Não sei como vai ser no futuro com essa questão da IA, né? É claro que muitas pessoas vão migrar de certos setores da área de tecnologia para IA. E por incrível que pareça, já há muitas pesquisas apontando que áreas que vão ser altíssima demanda por profissionais e vão pagar praticamente o salário de um médico vão ser as áreas de carpintaria, né? Manutenção, mecânica, eletricista, encanador. Porque hoje as nossas novas gerações já não têm muito interesse em trabalhar nessas áreas. Tem que sujar a mão de graxa, isso e aquilo e tal. Então tá todo mundo migrando para a área de tecnologia, educação, enfim, entre outras coisas, né? Mas por enquanto é uma área em alta demanda. E Vitor, você tem oportunidades no mundo todo. Se você falasse inglês, se você tivesse um inglês avançado, eu garanto para você, se você mandasse de 100 a 200 currículos, isso é moleza, facinho, tá? Você consegue disparar aí de 100 a 200 currículos para os melhores países, para as melhores empresas. Eu garanto que uma hora uma chance vai aparecer para você já sair do Brasil com um contrato, tá? Pô, Caio, mas eu não falo inglês. Aí a gente já entra
num ponto crítico, porque o inglês é a língua universal, principalmente quando se trata de tecnologia. Você pode estudar inglês no Brasil. Tem muitas pessoas que falam, não vale a pena fazer intercâmbio porque você pode aprender inglês no Brasil. Fato, isso é verdade. Você tem hoje IA, que você pode aprender inglês com o professor Android. Você tem livros de graça, e-books, você tem canais no YouTube, você pode fazer escolinha de inglês no Brasil, etc. Eu sou uma pessoa que eu poderia aprender inglês no Brasil? Sim. Talvez eu levaria aí entre 3 a 5 anos, no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos para chegar no inglês intermediário, quando eu consigo ali passar por uma entrevista. Morando na Irlanda, cheguei com inglês 0. Eu demorei uma média ali entre um ano a 1 ano e meio. 1 ano e meio já estava com inglês ok, já intermediário ali falando fluente, né? Não avançado, tá, gente? Mas já me comunicava bem, poderia trabalhar em áreas um pouco mais específicas do que além de empregos mais simples na área do turismo, tá? Então, claro que o processo vai ser muito mais rápido, né? E sim, hoje existem países que você pode trabalhar como nômade digital. Você pode, por exemplo, eu vou dar uma dica aqui, Nova Zelândia é um país excelente, um dos melhores países para se viver no mundo, tá? De língua inglesa. Pode então não ter ali o melhor custo de vida, compatível com salários, etc., mas já é muito melhor do que no Brasil. E você consegue estar lá com um nômade digital. É um período curto, infelizmente são apenas 3 meses, né? Perdão. E podendo estender, mas eu acredito que não passa muito de 6 meses, tá? 4 a 6 meses mais ou menos. Então, é uma possibilidade. Agora, se você precisa de fato do inglês, eu vejo visto de estudante, mesmo que você tenha filhos, ainda um caminho, tá? E eu vou te dizer, a Nova Zelândia hoje, se você tá na área de tecnologia, você já está na Green List, ou seja, você já chega com uma oportunidade de ter uma residência permanente. Porém, você precisa de um tempo para evoluir o seu idioma. Tá? Então, você pode estar na Nova Zelândia, por exemplo, se matricular num curso aí de 6 meses, o que vai te dar mais ou menos ali uns 7 meses de visto. Ao longo desses 6 meses, você pode trabalhar no país. Ah, Cauê, mas eu não posso trabalhar por período integral. Qual país eu posso trabalhar com período integral sendo estudante? E eu vou te falar, nenhum. Infelizmente, todos os países do mundo, países de língua inglesa. Eu sei que Dubai você pode trabalhar horas ilimitadas, né? Mas não é um país de língua inglesa e nem todo mundo quer morar em Dubai. Mas enfim, entre todos esses países que eu mencionei, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, os que permitem você trabalhar com visto de estudos de idioma, no caso a Nova Zelândia, também vai ser visto de período part-time para você trabalhar. Ah, então quer dizer que as pessoas pagam suas contas ali com período part-time? Não, não pagam. Tá? Então é por isso que, embora não possa, a gente sabe que praticamente todo mundo trabalha as 40 horas, 50 horas, depende. Tá? Então a questão é, você vai continuar prestando serviços para o Brasil? Se sim, e o seu salário for compatível com o custo de vida da Nova Zelândia, dá para você se bancar e bancar sua família no Brasil? Pô, maravilha. Porque é um país que é mais barato de viver do que na Irlanda, por exemplo, tá? Agora, se você depender do trabalho local, né, o que eu indico você fazer? Na Nova Zelândia, em nenhum país hoje, você consegue levar os dependentes, esposa, filhos, com visto de estudos de idioma, tá? Alguns países permitem você levar os dependentes com visto de graduação ou pós-graduação. Na Nova Zelândia, por exemplo, pós-graduação, qualquer área, e graduação, dependendo da área, tem que estar na Green List. O seu caso é um. Agora, você não precisa. Você já tem a experiência suficiente que o governo pede, que são 2 anos, no mínimo. Você já tem 7 anos. Ou seja, você já é um profissional qualificado. Então, a chance de você sair do Brasil já com um contrato na Nova Zelândia é muito alta. Na Irlanda também, tá? Só que eu vejo que o custo de vida sendo menor na Nova Zelândia, você consegue ali tentar manter ali uma estabilidade, juntar um dinheirinho para ir guardando para quando você conseguir um contrato, você vai ter um visto de trabalho que te permite trazer os seus familiares. Então, a pergunta é, quanto tempo eu preciso
para conseguir um contrato na Nova Zelândia, exemplo, então você não precisa só usar só a Nova Zelândia, eu estou colocando um país que está bem flexível para migrar agora, tá? Porque tá todo mundo meio que fechando as portas um pouquinho aí desses países que eu mencionei, né? Então, quanto tempo eu preciso para conseguir um contrato na minha área e trazer minha família? Se o seu inglês... Eu acho que o seu inglês não é 0, né? Porque você colocou ali B, então B1 ou B2 já é o inglês intermediário. Dá para você já aplicar para as vagas com seu idioma daqui do Brasil. Obviamente que muitas empresas dão preferência para as pessoas que já estão residindo legalmente no local. E o visto de estudos é um visto de residência legal. Então, você poderia usar o útil e ao agradável, né? Porque você, além de ter o visto, estar presente e poder participar da entrevista pessoalmente, você está evoluindo o seu inglês. Então, ali 6 meses, você consegue chegar, por exemplo, num B2, num C1, que já é um inglês avançado, tá? Então, o visto de estudos, ele inclusive, você não precisa nem estar 6 meses na Nova Zelândia, tá? Você pode contratar um curso a partir de 14 semanas. Eu não recomendo muito, eu recomendo sempre 16 semanas no mínimo, porque geralmente os vistos que são mais negados são os vistos de 14 semanas, porque os oficiais de imigração geralmente não veem isso com bons olhos. Tá querendo ficar o mínimo do mínimo, já pegou uma escola mais barata possível, esse aí... Pensam que né? Eles podem interpretar que a pessoa está com a intenção de ficar ilegal. Mas enfim, você consegue até economizar, né? Não pagar tanto, assim, 6 meses, embora não tenha tanta diferença. Mas acho que 16 semanas já é o suficiente para você dar uma boa alavancada no seu inglês e você ter tempo de aplicar para as áreas, tá? Então, a dica que eu dou bom, não respondi a palavra, mas eu diria, a pergunta, quanto tempo, né? Eu diria aí que de 6 meses... a 1 ano, tá? De repente você dá uma sorte aí, consegue até menos de 6 meses um contrato na Nova Zelândia, trabalhando como um programador, onde você pode trazer sua família. E hoje a Nova Zelândia é um dos melhores lugares do mundo para crianças. Um dos melhores lugares do mundo. País com a melhor ar, né? Melhor qualidade de ar do mundo, sem contar as paisagens, a natureza, a tranquilidade do povo maori, né? A segurança e tudo mais. Tem algumas questões, né? Assim como todos os países, existe uma crise imobiliária, as casas estão mais caras, enfim, embora agora está voltando a cair de novo, né? Espero que o mundo acompanhe essa tendência, né? De voltar a diminuir o valor dos aluguéis, compra de imóveis e tudo mais. Mas, enfim, é uma realmente, assim, uma dúvida cruel, né? Para quem já passou dos 30 e principalmente para quem tem filhos. Mas eu, com 42, ainda vou me aventurar nessa. Tenho intenção, sim, de... Nossa, agora que eu vi que o microfone estava alto pra caramba. Mas, enfim, tenho intenção, sim, de migrar novamente com a minha família. Vamos ver, eu vou, com certeza, assim que tomar qualquer decisão, eu vou comunicar vocês aqui e vocês vão poder acompanhar. Tá bem? E é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Lembrando, nosso WhatsApp aqui na telinha, na descrição do vídeo. Podem conversar com a nossa equipe, tá? Obrigado pela presença mais uma vez. Agradeço a todos que puderem se inscrever, deixar um like no canal. Isso ajuda muito a gente continuar crescendo e produzindo mais conteúdos. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu aborde mais alguma coisa, tá? De repente eu trago a sua dúvida aqui pro vídeo. Grande abraço, enjoy life, live your dream. Desculpa pelo podcast aí. Cheers.